Finalmente, família, tivemos uma apresentação oficial, cara. Hibiki e Tomoki chegaram para esse novo mundo. E agora, meu irmão, temos a grande heroína e o grande herói, que sinceramente eu esperava mais até do Tomoki, hein, cara. Parecia um bebê chorão aí quando veio pra esse mundo. Mas a gente tá teve muita coisa legal desde o início lá, né? Mostrando como a Hibiki conseguiu evoluir pra caramba. Quando ela lutou com a Mio. Até aquele beijo do Tomoki com a princesa Lily. Rapaz, isso aí vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar, mas a gente vai comentar isso tudo. Então vem comigo pra gente conferir aquela análise braba de Tsukimichi, cara. Vamos pro episódio 2 aqui da segunda temporada. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, galera, a gente sabe que a deusa selecionou os dois heróis novos porque estava insatisfeita com o Makoto, por causa da aparência dele, falou que ele era feioso e tal. O julgamento dela sobre a seleção é um tanto quanto questionável, tá? Pra um deles aí, mas beleza. O garoto que ela escolheu estava longe das qualidades de um herói, bastante simples e muito fácil de manipular, estamos falando do Tomoki. E a garota que ela escolheu tem qualidades boas para um herói, bem como falhas também. E uma posição social que ela tinha logicamente falhas muito grandes em compreender, por exemplo, aqueles que lutam para sobreviver e vivem num mundo muito mais cruel do que o dela, porque a vida dela era muito fácil. E isso a gente vai explicar agora, porque o episódio já começa com o Makoto falando sobre a vida cotidiana dele, algum tempo antes dele ser transportado para o outro mundo, onde, para surpresa de quem não acompanha o mangá ou a novel, ele estudava na mesma escola que a Hibiki. E o engraçado é que ela já viu o Makoto como um grande herói, né? Porque todo mundo conhecia ele como um herói famoso, a pessoa comum que entrou no clube de arco e flecha, mas se tornou um herói lá dentro. E é engraçado porque ela até fala que lá só tinha meninos e meninas bonitos, só que o Makoto parecia ser um cara normal mesmo, não como um grande herói. Só que a gente não pode julgar um livro pela capa, né? Makotinho é literalmente o melhor cara do tiro com arco, além disso, é o cara que vai salvar o mundo inteiro agora nesse mundo, né? Apesar dele não ser tão bonito assim, segundo a galera lá. Mas nessa hora, cara, foi quando a Hibiki parou e refletiu um pouco na vida dela. Ela tinha um pouco de ciúme, inveja ali, né, do Makoto. Por quê? Justamente pelo fato de que ela disse que tudo na vida dela era muito fácil. Ela fazia tudo sem muito esforço, né, igual o Makoto teve esforço, né, teve que se esforçar para conseguir tudo. O lance aqui é que a Hibiki, ela já vem de uma família de sucesso. Ela era muito talentosa, de uma forma que tudo se tornou muito fácil e isso deixava ela insatisfeita. Ela era presidente de classe, tinha notas altas, tinha muitos elogios, foi dito inclusive que ela estava vivendo uma vida fácil, e se ela continuasse vivendo na Terra, ela ia chegar num momento que, tipo assim, ela ia ter tédio pro resto da vida dela, não ia ter desafio. Que desafio ela ia conseguir enfrentar? E isso acabava deixando ela um pouco estagnada, né? Ela queria poder ter algo à altura. Foi aí que ela foi do nada mandada, né? Convocada pra deusa pro outro mundo. A convocação da Hibiki já começou que foi diferente do Makoto. Primeiro, a deusa já veio como uma garotinha diferente. Foi totalmente diferente daquela mulher que a gente viu lá como Makoto. E convenhamos, olha, quem olha assim essa deusa aí parece até que ela é fofa. Só que calma, meu bom, calma que mais pra frente o teu ódio por ela só vai aumentando. A gente tá sempre do lado do Makotinho aqui, né? E, cara, a Hibiki, quando foi convocada, ela foi direto pro reino de Limia pra ser a heroína sob a bênção da deusa. Só que ainda assim, quando ela conheceu a deusa pela primeira vez, a situação dela ali, né? Ela meio que pensou na deusa, sentiu aquela dupla personalidade e não confiou em todas as palavras da deusa. Mais tarde ela descobriu que ainda bem que ela fez isso. Só que ainda assim a Hibiki não ia aceitar tudo de fato, mas aí a deusa chegou e foi direto apelando pro ponto dela, né? O ponto crucial, que era o fato dela ter tudo fácil. A deusa sabia que a Hibiki não queria essa vida fácil dela, então ela jogou isso aí como uma forma de fazer a Hibiki querer ficar nesse novo mundo, onde ela teria que crescer, teria mais desafios, crescendo ainda mais, e a deusa deu para elas então habilidades mágicas, habilidades de combate e alguns itens, como por exemplo aquele pano mágico sagrado lá, né, que para quem não entendeu, aquele pano carregava o espírito de um lobo lá dentro para ajudar a Hibiki aí, meio que um companheiro, né, tanto que aqui esse lobo aí foi o que mordeu a aranha lá, a Mio, no futuro. Beleza, isso aí é uma outra história. Outra coisa que ela ganhou mais pra frente também foi a espada da Hibiki foi feita pela Kuzunoha Company, a loja do Makoto. Pô, o cara tira muita onda, né não? Só que aí também começa a comédia depois disso, porque quando a deusa deu isso tudo pra Hibiki, ela foi jogada no reino de Limia, ela teve uma baita recepção, né? Pô, toda diferente da recepção do Makoto. Pô, literalmente cagaram pro cara. Ele mesmo fala que ele teve que ficar andando pelo deserto dias adentro aí, até encontrar a Emma, que foi quem ajudou ele. Porque se dependesse de um humano, cara, naquilo ali, rapaz, o cara tava ferrado. Só que agora ela, a Hibiki, começou a entender o que aconteceu nesse mundo.
ela foi pro quarto dela depois da recepção e tal, e fez até uma comparação com o Japão. Acredito que essa comparação seja por conta das guerras que já aconteceram no passado do Japão. No caso desse mundo, os humanos conseguiram, com a ajuda da deusa, encurralar os demônios ali e levar eles para uma certa região. Só que acabou que esses demônios, nos últimos tempos, eles começaram a ganhar, né, a arrastar essas terras aí, pressionando os reinos humanos. Inclusive, uma nação humana já tinha sido completamente destruída. Agora, eles tinham dois reinos, que seriam o de Limia, onde a Hibiki está, e Gritônia, onde o Tomoki vai estar. E esses lugares aí teriam que manter-se na linha de frente da batalha. O problema é que as duas nações aí, elas são nações poderosas e existe uma rivalidade entre si. E nesse caso, a própria Hibiki não tá afim de lutar contra outros humanos, né? Pelo menos não por esse momento. Nesse caso, tudo se encaixa, por exemplo, no Makoto. A gente chega no Makoto que veio para esse mundo justamente para ser o herói dos heróis, irmão. Querendo ou não, ele vai ser o herói dos heróis. Porque mesmo que a deusa estivesse cagando pra ele, no final, o cara é que vai proteger todo mundo. Até proteger a Hibiki. Tô falando só da Hibiki, porque o Tomoki já são outros 500, né? Quem acompanha a história sabe do que eu tô falando. É porque o que acontece? Como os demônios estão vindo, depois da Guerra dos Demônios, duas nações humanas que são muito poderosas vão querer batalhar entre si. As duas têm heróis, cada uma com o seu respectivo. Então poderia acontecer uma batalha entre os heróis para ver qual é a nação mais forte do mundo. Mas a partir daí a Hibiki foi escolher as pessoas que iriam ser do grupo dela para lutar com os demônios. Ela pensaria nisso mais pra frente, de guerra contra os humanos, né? Foi lá que ela conheceu a Navarra, cara, que é a principal amiga da Hibiki, e ela ensinou também algumas técnicas de espada, no combate ali, né? Isso fora outras pessoas que também estavam interessadas e estariam no grupo da Hibiki. No caso do Makoto, não tem como a gente não rir, né? Ele ganhou a afeição ali de um dragão viciado em novelas históricas. Só que, sinceramente, eu prefiro o dragãozinho, tá? E você? Comenta aí pra gente. Eu prefiro o Tomoe, mano. Pra mim, a Tomoe é melhor do que qualquer guerreiro do grupo da Hibiki ou do Tomoki. Mas beleza, depois disso aí, ela começou a treinar, Hibiki foi melhorando, se tornou um soldado de ponta, graças à sua técnica da espada, que era diferente da atual, uma habilidade da espada superior a de um soldado comum. E o primeiro desafio dela veio quando a sacerdotisa de Laurel estava acabando de chegar ali, né, no lugar deles lá em Limia, e acabou ficando presa, foi emboscada por alguns monstrinhos. E aí é que a Hibiki e o grupo dela começaram a lutar, tiveram que entrar na batalha para salvar essa garotinha indefesa, e o grupo dela conseguiu lidar com os primeiros que estavam lá. Só que o problema foi, a Hibiki, ela hesitou, mano. Ela cortou o bicho falou de negócio de misericórdia lá, e ela ficou com medo. Ela é uma heroína, mano, ela não pode fazer esse tipo de coisa. Por conta dela ter hesitado, os bichinhos começaram a chamar, eles saíram gritando lá, e veio uma porrada de outros monstros pra poder atacar a galera lá. Quase que a sacerdotisa vai de vala por causa disso, é a CPF cancelada ali. Graças a Deus, a Hibiki invocou lá o instinto maluco dela, saiu correndo, gritando que ela era heroína, que ia salvar todo mundo e saiu matando os bichinhos todos, tá ligado? E te falar, essa cena aí, combinada com a musiquinha da hora, ficou muito boa, meu irmão. Porque, ó, fica arrepiado só de falar, não dá pra vocês verem, mas eu tô todo arrepiado aqui, cheio de lágrimas nos olhos. Sério, depois disso a gente viu que ela conseguiu salvar a sacerdotisa e a Shia, né, que era a sacerdotisa, quis entrar no grupo dela, né, eles começaram a lutar juntos a partir daí, várias vezes, até porque o grupo tinha que se aperfeiçoar juntos, todos eles tinham que melhorar estratégias, pegar um pouco de confiança um no outro, saber, né, fazer os combos de combate, e isso tudo ficou mil maravilhas. Eles ganharam tudo, até eles encontrarem a Aranha da Calamidade, ou seja, a Mio. Só que, cara, como isso se passa lá, antes do Makoto fazer o pacto com a Mio, ela ainda tava como uma aranha gigantesca. Basicamente, os mesmos acontecimentos que estão rolando agora tá em paralelo com a primeira temporada de Tsukimichi. E a Mio em forma de aranha era literalmente um dos monstros mais poderosos do mundo. Então meio que o grupo da Hibiki deu o azar, né? Eles tiveram que lutar contra a aranha e foram simplesmente varridos pela Mio. Quase que todo mundo morreu, inclusive a própria Hibiki ficou ferida pra caraca. Mano, a sorte dela é que ela acertou o olho da aranha e depois a aranha meteu o pé de lá, sumiu quando ela desmaiou. No fim, todos ficaram bem, só que foi um susto enorme passar por isso daí. Mas não só um susto, também foi bom pra Hibiki, porque assim ela poderia se concentrar agora em se tornar mais forte. Já chegou falando que da próxima vez ela ia derrotar a Aranha da Calamidade. Mal sabe ela que vai virar amiga da garota e tudo, mas... beleza, assim a gente terminou a parte da Hibiki e entramos direto na parte do Tomoki, onde a história muda para o Tomoki sendo um estudante do ensino médio que tinha muita dificuldade com qualquer tipo de pessoa. Ele era sempre intimidado por causa das características dele mais atraentes, ele era mais bonitinho, né? E não conseguia lidar com as mulheres, que também é meio esquisito, né? Não o fato de lidar com as mulheres, mas no meu tempo, cara, o cara que era bonito na escola era o cara que todo mundo queria, né? Não intimidar, mas, pô, era o popular.
Mas isekais são assim. No caso, foi mostrado pra gente também como os garotos ficavam em cima dele lá, pelo fato de achar que ele era um ator e tal, ficavam pedindo uns trocados, uma grana pra ele, porque ele devia ganhar bem. E literalmente, as pessoas viam o Tomoki como um garoto lindinho e frágil. O cara ainda tinha a maior cara de crianção, tá ligado? Isso era um dos motivos dele ter mudado pra ir pra esse mundo. No caso, quando ele foi pra casa, ele tava jogando videogame, ele fez o grande desejo dele. O videogame tava dando tudo errado, mas se ele pudesse talvez morar num outro lugar, num isekai, talvez ir pra um mundo diferente, seria incrível pra ele fazer isso. Nesse ponto foi que as coisas começaram a acontecer, porque quando ele parecia ter dormido, ele acordou na frente lá da deusa, cara. Já diferente do que apareceu também pra Hibiki. A deusa pode mudar de forma várias vezes, agora ela parecia um pouco mais jovem até, mas literalmente convenceu o próprio Tomoki. Pra gente também fica meio esquisito, é o que eu falei, não tem como confiar nessa mulher não, meu irmão. Só do fato dela mudar e ir pra cada pessoa lá se apresentando como uma pessoa diferente, já me dá negócio assim, dá vontade de dar um socão nela. Mas beleza, ela chegou lá pedindo ajuda do Tomoki, concedendo a ele vários poderes, inclusive o olhar do encantamento dele, que sem sombra de dúvidas vai ser o mais utilizado. Ah, também o fato dele ser imortal durante a noite é muito roubado, mano. Eu achei isso muito da hora. Nessa hora, ele pediu pra ela pra mudar de aparência também, justamente porque o Tomoki, ele não queria parecer uma criança, tanto que ele ficou mais alto, com um cara mais de homem, e aí ele simplesmente renasceu nesse novo mundo. De cara ele já conheceu quem? Lily, a princesa do reino de Gritônia. E também a Gnebia lá, né? Que era um cavaleiro de alto escalão. Que foi inclusive que usou... A primeira que ele conseguiu usar essa magia do olho, né? Só que ele não sabia nem como é que ele fez isso. No caso, a Lily, ela descobriu essa parada que ele fez com o olho e chamou a atenção porque ela percebeu o que estava acontecendo, pô. Um soldado de nível lá da Gnebia, mesmo sendo uma mulher, não faria esse tipo de coisa que ela fez. Ela começou falando pro Tomoki ter mais respeito, não sei o quê. E do nada, de repente, ela começou a ficar toda envergonhada, toda fofa com ele. Então, depois de todos os testes lá, é que o Tomoki foi descansar e a Lily foi conversar com o cientista que fez os testes e descobriu sobre esse olhar mágico do Tomoki. E ela pediu pra ele que a família imperial toda fosse imunes e ela também fosse imune a esse olhar. Poderia ser prejudicial pra ela, né, sofrer desse olhar, porque o Tomoki poderia tomar uma personalidade no futuro diferente, querer dominar os outros com esse poder, né? Apesar de ele ser meio lerdinho ali no início, as coisas podem mudar, meu parceiro. E aí foi que ele conheceu a alquimista depois, que fica junto do grupo dele, que é a Yukinatsu, né? E ela já ficou toda apaixonada por ele quando ele usou o olhar sem querer de novo no rosto dela. A mina convidou ele até pro quarto dela à noite. Mas foi aí que o Tomoki começou aos poucos a perceber o olho mágico dele, que a deusa tinha dado pra ele. Outro dia, se passando aí, ele tava andando lá pelo castelo e encontrou um dragão no meio do pátio. Ele ficou, pô, abismado, nunca tinha visto um dragão, na Terra não tinha isso, e tinha uma garotinha controlando esse dragão aí. No caso, a gente tá falando da Mora, a menininha de pura comédia do Império. Apesar dela ser aliada do Tomoki, cara, eu ainda gosto bastante dela, ela faz uma comédiazinha legal. No caso, ela também ficou apaixonada pelo Tomoki só com o olhar, né, chegando a pedir até casar com ele, com a desculpa de que, tipo assim, o fato dela não ter uma família faria com que ele se tornasse a família dela, pudesse cuidar dela e tal, mó doideira. Mas nesse caso, mais tarde, o Tomoki foi falar com a Lily sobre criar um grupo específico e colocar todas essas 3 garotas dentro do grupo dele, porque elas gostariam muito, né? No caso, a Lily aceitou bem de boas isso aí, e foi quando ele perguntou pra ela o que ela achava dele. Porque ele veio pra esse mundo completamente diferente, pô. E a Lily já começou a se jogar pra cima do Tomoki nessa hora, meu parceiro. Só que a gente conhece o Tomoki, a gente viu o passado dele, e cara, ele era um cara fraco, que tinha um complexo de inferioridade. Por isso que ele começou a achar que as garotas desse mundo aí estavam só gostando dele por conta do olhar dele. E isso também fez a Lily perceber que ele não sabia controlar o poder dele ainda. Ele não conseguia, estava até emanando o poder do olho. E aí é que a gente tem a cena inédita da Lily indo lá e beijando ele no final e depois indo pra cama com ele. Ela dormiu com ele. Literalmente, depois que rolou aquele beijinho, os dois dormirem juntos, a gente viu a cara da Lily totalmente diferente. Ela tava falando que ia fazer de tudo pra acabar com os demônios, tudo por conta daquela pessoa do passado que acreditava na deusa, e aí entra aquela grande questão de quem é essa pessoa e por que a Lily demonstrou esse ódio pela deusa. E a resposta é simples, cara. A Lily tá falando da própria mãe dela, ela disse lá no final, pela minha mãe,
Acontece que, num passado, em algum momento que a gente não sabe especificamente, não foi explicado na história, ela perdeu a mãe dela. Só que ela culpa a deusa por ela ter perdido a mãe dela. Então por isso ela chamou a deusa de imprevisível e arbitrária, tá ligado? E aí é que a gente descobre que a Lily tem duas personalidades. Uma é a princesa gentil, a boa, era aquela fachada dela pros outros, mas na realidade, cara, a verdadeira personalidade dela é que ela é uma pessoa implacável, uma pessoa astuta, uma pessoa muito perigosa, inclusive tá disposta a manipular qualquer pessoa que ela considere útil pros seus próprios planos pra fazer tudo acontecer. E não importa o método que seja, tá ligado? Tanto que foi demonstrado que ela tem tendências mais sociopatas, esconde bem isso dos outros, mesmo daqueles que consideram ela como amiga, e ela não tem problema em usar os amigos dela da maneira que ela achar melhor. Parecido até com a Hanokoji, tá ligado? Então o desejo dela de levar o mundo ao caos vem do seu puro ódio pela deusa e pelo seu mundo no geral. Por isso que ela acabou vendo o Tomoki agora como um cara que chegou o herói, tem poderes diferenciados, mas ela viu ele como um tolo, um cara, mano, nada com nada, tá ligado? Então ela manipulou ele pra se tornar um tirano e usar as outras mulheres, que agora ele consegue por causa do olho dele, ela meio que vai usar o olho dele indiretamente pra fazer qualquer coisa que ela queira fazer acontecer. E aí a gente termina esse episódio com a melhor parte de todas. Enquanto o Tomoki tava dormindo lá, né, alguém como o Makoto tava em outro lugar, lutando contra a Aranha da Calamidade, ganhando uns beijões aí dessa aranha, que futuramente se tornou amigo e agora faz parte lá dos subordinados. Ele é amor puro entre ele, Tomoe e Mio, cara. Ai, muito, muito, muito bom. E isso só melhora a cada dia mais. Então eu já digo pra vocês, família, eu curti demais esse segundo episódio. Achei que eles deram uma explicação muito boa, deixaram muito bem claro a história dos heróis. Óbvio que a gente teve grandes pontos explicados, eu achei bastante legal isso. Eles não estão deixando o negócio tão em aberto assim, estão adaptando até fielmente a novel, né? Pra quem leu sabe do que eu tô falando. E eu tô curtindo demais fazer essas análises pra vocês. Ver esses dois heróis aparecendo, daqui pra frente a gente já vai começar a ter as nossas próprias opiniões sobre cada um deles. Vocês vão ver que a Hibiki até merece um certo respeito. Agora o Tomoki, meu amigo, depois que a Lily começa lá a mexer com ele, fazer ele se tornar uma pessoa super gananciosa, né, uma pessoa super autoritária com relação às meninas, aí você vai começar a pegar ódio desse cara. E quando o Makoto for pra cima, o negócio vai ficar bom demais, meu amigo. Então aproveita, se inscreve e ativa o sininho aqui no canal pra você acompanhar isso. Óbvio que a gente vai comentar sobre esse negócio todo, entendeu? Vamos falar sobre os próximos episódios de Tsukimi. Se você estiver curtindo essas análises, manda bala no likezão aí, estoura esse like que ajuda muito a gente aqui e ajuda o YouTube a recomendar pra caramba esses vídeos pra mais pessoas, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!